prestigiar nesse momento. Eu sei que está todo mundo envolvido emocionalmente com essa catástrofe do Rio Grande do Sul. Eu só lamento que a política esteja sendo envolvida num momento que as pessoas deveriam se irmanar como seres humanos e deixar os seus pontos de vista políticos de lado, né? Eu acho que a humanidade precisa de nós, como seres humanos, com uma consciência elevada. Afinal de contas, a única missão, não digo missão, a única obrigação que nós temos de estar, né, nesse planeta justamente para crescermos como seres humanos, tá? Que não vejo outra finalidade. E passar para frente o nosso conhecimento. Se nós não fizermos isso, então estamos perdendo essa encarnação. E não seria justo, depois de chegarmos a uma certa idade, deixar a vida passar ou a vida nos levar e não ter feito o nosso trabalho. Eu não acredito que tenhamos uma missão. Nós temos a obrigação de repassar tudo aquilo, os ensinamentos que nos foi passado, porque não aprendemos somente na faculdade, nas escolas, nós temos canais no nosso corpo que captam a sabedoria do universo. E quando esses canais também ficam estragados, aí nós não conseguimos captar nada. E é por isso que a natureza tenta nos ensinar com dificuldades, para ver se essas dificuldades nos ajudam a acordar. Infelizmente, alguns acordam, outros continuam sempre, a vida inteira, tentando achar culpado de todas as desgraças que acontecem com ele mesmo. Então, eu também não vou dar lição para ninguém aqui, muito menos, não é a finalidade deste evento, mas de alguma forma tinha que começar. Então, aproveitem essas palavras e toca o coração de alguém. Pode passar o próximo, Lislane. Liz, passa o próximo. Ok. Ok. É que passo. Bem, vamos começar falando. Isso aqui é muito importante. Até o momento, veja só a situação, até o momento, todo o meu trabalho foi tentar trazer, através de suplementos nutricionais, às vezes até a recuperação plena dos pacientes. Mas chegou um ponto que não é possível, porque as doenças cada vez estão mais complexas, atingem cada vez mais sistemas orgânicos. E por esse motivo, às vezes, os minerais, as vitaminas e outros nutrientes que nós temos não são suficientes para encontrarmos a cura, por que não dizer a cura, dos males que afligem a humanidade. Então, eu decidi entrar em outro caminho. Felizmente, tive a sorte que o Ministério da Saúde abriu uma porta através dos extratos fluidos, mas fechou, em 30 dias já tinha fechado tudo, né? Abriu, conseguimos dar entrada nos produtos, e depois, 30 dias depois, e hoje parece que não pode mais. Mas eu consegui dar entrada em 30 produtos, hoje tem apenas 9 extratos fluidos, mas tem um total de 30. Aos poucos eu vou completando essa categoria de produtos. Mas como estava dizendo, contávamos até recentemente com as características e as probabilidades e as possibilidades daqueles nutrientes, tanto essenciais como não essenciais, poderem realizar o seu trabalho no organismo, contando com o processo químico do corpo, né? E nós sabemos que o nosso organismo ele precisa muito de minerais e vitaminas, mas nós precisamos também levar em consideração uma coisa importante. Além dos produtos
além das substâncias ativas, nós precisamos também de substâncias bioativas. Não sei se vocês sabem a diferença de substâncias ativas e de substâncias bioativas. Substâncias ativas são todas aquelas que podem influenciar ou ajudar o organismo a manter o equilíbrio funcional. Temos ali os minerais, temos as vitaminas, mas as substâncias bioativas são aquelas que podem, inclusive, entrar no DNA e se fazer presentes para desempenhar um papel para o qual foram designados. Alguns minerais, como o cálcio, o magnésio, o potássio, o ferro, enfim, todos aqueles minerais que são ionicamente negativos, todos eles têm a possibilidade de entrar no DNA, porque eles já são substâncias bioativas. Os outros minerais já não têm essa possibilidade. Então, veja só, inclusive, a Lilaine gosta bastante do sais de Schussler, pode ver que todos os sais de Schussler são os que têm a polaridade que, digamos, eu falei mal, negativa não, quer dizer, alcalina. Todos os minerais que o Schussler utilizou, todos eles são alcalinos. E por que alcalinos? Porque nosso organismo precisa muito de alcalinidade. Nós só ingerimos alimentos ácidos, todo o nosso organismo é ácido. Fato é, nossos pensamentos acidificam o organismo. Isso já foi comprovado cientificamente. Antes eu tinha umas tiras de teste que trazia dos Estados Unidos e fazia, não sei se fiz alguma vez, Lilaine, nos eventos que você fez em São Paulo, que eu pegava aquelas tirinhas, media o pH de uma pessoa e eu pedia para pensar um monte de besteira. Depois media o teste, usava a tira de teste, novamente o pH estava completamente ácido. Isso quer dizer, os nossos pensamentos e principalmente os nossos sentimentos acidificam o organismo. Então, não podemos esperar uma boa saúde, né? Então, é necessário a gente aprender a pensar, sentir e, principalmente, agir de forma coerente, de forma equilibrada. Tá? Pode passar o próximo. No entanto, diante das alterações bioquímicas, vírus, fungos ou bactérias capazes de comprometer o metabolismo, ou a função dos tecidos e órgãos, ou mesmo formando novos tecidos que assumem controle absoluto e não permitem a aproximação de substâncias que ameacem a sua integridade, pouco se pode fazer. Exemplo, o câncer. Né? O câncer é um que ele, depois de implantado, as células cancerosas, pode ver que elas têm uma sabedoria que nós não conseguimos atingir. As células cancerosas, elas param de obedecer à sua hierarquia, elas passam a ter uma vida própria e são tão inteligentes que, para não morrer, quando sentem que vão morrer com química, elas passam a ingerir a própria química que é dada para matá-las, para passar a ser o alimento delas. Então, veja só, eles acabam saindo do controle totalmente, se multiplicam da forma como querem. Então, por isso sempre digo, existem dois livros no nosso DNA, do bem e do mal. Basta nós sabermos qual vamos utilizar. Passo próximo. Além disso, ainda temos as nanobactérias, que de tão pequenas ainda não é possível elaborar princípios ativos capazes de destruí-las. É o caso da Helicobacter pylori e da nanobactéria sanguínea. Eu estou colocando esses dois exemplos, a Helicobacter pylori, porque hoje raras são as pessoas que não têm gastrite. E a Nanobacterium sanguineum, porque são raras as pessoas que não têm artrite ou artrose. Então, veja só, a Helicobacter pylori, por exemplo, tem 300 nanômetros, divida 1 milímetro por 1000 e você vai ver o tamanho. Ou seja, precisa de um equipamento possante para você poder
ver a H. pylori. A nanobactéria sanguínea é igual. Então, hoje já se sabe, a ciência já reconhece que todos os portadores de gastrite têm Helicobacter pylori. E todos os portadores de artrite e artrose têm nanobacterium sanguíneo. O que o Helicobacter pylori faz? Hoje estava lendo uma pesquisa a respeito do Helicobacter pylori interessante. A urease, por exemplo, que se faz para saber se você tem H. pylori, por que se usa urease? Porque a enzima que ela fabrica para transformar, para se transformar em bicarbonato, e o bicarbonato é alcalino. Então, ela deixa o meio alcalino e ela cresce na sua própria acidez. Então, veja só a sabedoria dessa nanobactéria. Então, daí o porquê é necessário utilizar um monte de antibióticos para poder destruí-la. Eu acho que ela se intoxica tanto com todo tipo de antibiótico que acaba morrendo. Mas existem técnicas, por exemplo, se nós utilizarmos o alcaçuz, ou em forma de fitormônio, como nós temos um produto chamado Alca, um fitormônio, pode ser utilizado e destrói o H. pylori. Hoje eu também coloquei algumas propriedades, no caso do alcaçuz, coloquei no gastropexin, que vocês vão ver em seguida, que vamos falar a respeito desse produto. E temos a nanobacterium sanguíneo, que é outra nanobactéria extremamente inteligente, veja só. Por que ela não se destrói? Porque ela forma caçulos. Caçulo de quê? De cálcio. Então, e justamente onde? Nas articulações. Então, onde tem cálcio em excesso, pode ter certeza que existe uma nanobactéria sanguínea se reproduzindo. Então, como é que você vai eliminar? Ali não existe. No Canadá, eu sei que tem uma clínica que faz esse trabalho. Utiliza um monte de química, mas elimina. Nós utilizamos faz o mesmo procedimento. Você, em 60 dias, acabou o problema. Então, vocês podem lançar mão desse produto que vocês vão ter um resultado fantástico. Também temos hoje outro mal enorme, as superbactérias, né? Que nos hospitais, vocês já sabem, são antros de superbactérias, porque de tanto antibiótico que são aplicados nos pacientes, as bactérias acabam se adaptando a eles e se tornando cada vez mais fortes, e dali o nome de superbactérias. Só que nós também podemos criar essas superbactérias. E sabem por quê? Pelo uso de antidepressivos. Todos os antidepressivos, infelizmente, são eles que ajudam a criar essas superbactérias, principalmente em nível sanguíneo e intestinal. Daí o porquê fica bem difícil a gente tratar o organismo. Mas nós vamos falar lá na frente como podemos contribuir com o organismo também utilizando alguns extratos fluidos. Outra coisa importante que a gente acaba vendo, às vezes com amigos, com colegas, com alunos, professores, etc., alterações bioquímicas provocadas por nosso próprio inconsciente, baseado nas informações que ao longo do tempo vamos incorporando ao nosso organismo. É o que eu falava antes, veja só, pessoas extremamente ácidas, elas acabam mudando toda a sua forma de ser. Então, ou pessoas extremamente rígidas acabam mudando toda a sua forma de ser. Aí vem a gastrite, vem a artrite, a artrose e outras doenças, tanto calcificadoras como que produzem acidez. Passo próximo. Então, esse trabalho visa oferecer uma nova categoria de produtos considerados medicamentos homeopáticos. Tanto o gastropexin quanto o verminat são medicamentos homeopáticos. Tá? A gente chama de extratos fluidos porque a Anvisa disse para chamá-lo de extratos fluidos, mas são medicamentos homeopáticos. Tá? Esses, sim, eles vão interagir bioquimicamente com os tecidos e o próprio metabolismo.
e assim vão aliviar a dor ou a inflamação, assim como também restituindo o equilíbrio metabólico e a recuperação dos tecidos. As próximas. Os produtos dessa categoria Mastermed são compostos por combinações de princípios, veja só, fitoterápicos, oligoelementos e sais bioquímicos. Tá? O que são os princípios fitoterápicos? São os princípios ativos e bioativos. Às vezes, os princípios são ativos, mas não são bioativos. Para transformá-los em bioativos, é necessário utilizar a tecnologia de Samuel Hahnemann, ou seja, dinamização. Existem várias formas de dinamizar. Às vezes, a divisão, a, às vezes a agitação. Então, mas eu tenho mais uma forma de dinamizar. Então, é necessário, algumas composições, trabalhar com a dinamização. E, às vezes o mesmo princípio que está dentro dessa composição pode ser dinamizado na decimal, ou na centesimal, ou na 50 milesimal. Depende da finalidade que nós precisamos daquele princípio ativo dentro desse medicamento. Então, essas fórmulas já fazem parte da recomendação de bastantes profissionais com excelentes resultados. Tenho aqui a Lilaine, que já me acompanha há bastante tempo, e ela conhece, como poucas pessoas, o resultado desses princípios que a gente está colocando à disposição. Então, e a grande vantagem da categoria é que mantém a ação bioquímica pura dos princípios ativos da formulação e acrescenta uma coisa que os outros produtos químicos que tem nas farmácias não têm: a energia. Porque no momento que nós dinamizamos, nós estamos colocando energia. E uma coisa importante também que eu digo, até para a fabricação desses produtos, não posso dizer que seja feito de forma artesanal, mas as pessoas que fazem esses produtos não fazem os produtos no dia que eles estão chateados, estão tristes, estão se sentindo mal. Por quê? Porque eu não gostaria que fosse colocada essa negatividade aos produtos. Então, motivo pelo qual, quando eu faço treinamento das pessoas que vão manipular esses produtos, eu não faço treinamento de ensinar a fazer, eu faço treinamento de como agir. Então, eles podem chegar no laboratório e dizer: hoje não estou bem emocionalmente, ou psicoemocionalmente, não estou bem, posso fazer outro trabalho que não seja manipular esses produtos? Pelo menos os meus. Eu não vou manipular dessa forma, que é o meu contrato com o laboratório. Então, eles não fazem. Então, passa a fazer outra função menos preparar esses produtos. Tá? Pode passar o próximo. Pode levar um pouquinho esse slide, não sei se... não, é aqui, eu posso mexer aqui no meu. Então, veja só, por enquanto nós temos apenas nove produtos. O ceramidol, o colestamina, o deprenamil, o gluconamil, o neurolan, reumalan gel. Na verdade, são 8, porque um é tanto líquido quanto gel. Verminat e gastropexin, que são os que vamos falar especificamente. Todos eles têm umas propriedades fantásticas. Por exemplo, ceramidol. Hoje já se sabe que as ceramidas, que tanto se usam ali em produtos para a beleza, são muitas vezes os grandes responsáveis por provocar diabetes. Né? O colestamina. Dificilmente você encontra produtos para tratar esteatose hepática, fica tomando um monte de remédios para tratar os lipídios, mas não acaba com a esteatose hepática. O colestamina retira a esteatose hepática. O deprenamil, para controlar a depressão, junto com o neurolímbico, faz um trabalho fantástico. Tá? O gluconamil, o controle da glicemia e diabetes mellitus. Você pode experimentar esse produto, faça, se alguém de vocês, com certeza alguém de vocês aí deve ter
deve ter alterações de glicose para mais, né? E pode medir a glicose, experimente tomar gluconamil 10 dias e depois faça a medição, você vai ver quantas linhas baixou, né? Se está com 150, baixa para 120, se está com 200, baixa para 150, em menos de 20 dias. O Neurolan, controle terapêutico de doenças neurológicas, veja só, ele não controla somente aqui a parte psicoemocional. Aqui estamos falando de Alzheimer, estamos falando de Parkinson, demência senil e outras doenças neurológicas, porque o que existe hoje é a falta de conhecimento. Existem doenças nervosas e existem doenças neurológicas. Então, não é a mesma coisa, pessoal. Doenças nervosas é comportamento. Doenças neurológicas são as doenças propriamente ditas. Então, depois nós temos o Reumalan, para dores reumáticas, processos circulatórios periféricos e edemas. Agora, você vai me dizer, o que tem a ver dores reumáticas com processos circulatórios e edemas? Primeiro, nós iniciamos esse trabalho utilizando em processos inflamatórios das articulações. Mas o que aconteceu? Houve pacientes que começaram a utilizar nas pernas inchadas. E o resultado foi fantástico. Aí a gente começou a recomendar para essa finalidade, para edema das pernas, e o resultado foi fantástico. E aí nós decidimos fazer o Reumalan gel, para facilitar em gel e a facilitar a penetração. E agora sim, o Verminat, que são verminoses e parasitoses intestinais, tá? E o Gastropexin para distúrbios gástricos, digestão pesada, refluxo, tá? Passe próximo. Vamos falar do Verminat agora. O Verminat tem aqui... passou muito. O Verminat tem aqui a composição dele, logicamente que não está escrito aqui em miligramas, mas é uma coisa que não vou passar para ninguém. Aqui nós temos a composição, tem aqui a cúrcuma, artemisia Zizium aromaticum, Taraxacum officinale, Menta spicata, Curbita pepo, Ciococa alba, Cinchona officinalis, tá? São todos os nomes científicos da composição, tá? São extratos fluidos em frascos de 60 ml em spray. As indicações são para verminoses e parasitoses, tá? Sugestão de uso: 5 borrifadas 5 vezes ao dia via sublingual, e sempre recomendo agitar 10 vezes antes de colocar embaixo da língua, tá? Pode passar o próximo. Vamos falar um pouco sobre a composição. É um extrato fluido com informações biofísicas. Essas informações biofísicas são as que eu tinha falado. Informações biofísicas, onde nós incorporamos energia para que o tratamento seja mais eficaz, tá? Tratamento de verminoses e parasitoses intestinais. Pode passar o próximo. Temos aqui o primeiro componente do Verminat, a azedoária, também conhecida como cúrcuma azedoária, promove o bom funcionamento do trato digestivo, inibe a secreção de ácido clorídrico e aumenta a secreção biliar, evitando a acidez e a má digestão. Evita prisão de ventre, cólicas e gases intestinais e estomacais. Quanto à prisão de ventre, pessoal, eu sempre digo, cuidado ao tratar prisão de ventre. Costumo dizer uma frase: tudo que se guarda azeda ou empedra em algum lugar. Azeda no estômago ou em todo o organismo, empedra em alguns órgãos, principalmente intestinos. O intestino são 12 metros para você guardar mágoas
e todas essas mágoas viram fezes endurecidas. Então, se você quer tratar prisão de ventre, lembre-se, enquanto a pessoa não defecar as mágoas, não vai defecar a parte sólida. Então, é um momento que o paciente tem que aprender a perdoar e fazer tudo melhor pelo próximo, em vez de ficar guardando o que não tem necessidade. Porque, como eu repito, tudo que você guarda azeda ou empedra em algum lugar. Então, prisão de ventre, sem eliminar as mágoas, vai morrer tomando remédio e cada vez vai ficar mais entupido. Pode passar o próximo. Artemisia possui propriedades anti-inflamatórias, antioxidantes, antiespasmódicas, antissépticas, antimaláricas. O fato é que a artemisia é utilizada para tratamento de malária, né? Também, antes se utilizava a artemisia bastante para desverminar, mas não tinha o resultado como todas. Eu só consegui chegar a um resultado eficaz quando consegui colocar todos esses componentes. Também tem ação antihipertensiva, protetora do fígado, devido à presença de flavonoides, esquiterpenos e ácidos fenólicos na composição. Passo próximo. Outro alimento que faz parte da composição é o cravo da Índia, que ele ativa enzimas que auxiliam o funcionamento do estômago e do intestino, combate a diarreia e melhora a digestão, diminui a flatulência e melhora a saúde do fígado. Tá? Pode passar o próximo. O dente de leão é utilizado na medicina popular como diurético, laxante suave, colagogo e colerético. Sabem o que é colagogo e colerético, né? Colagogo é aquele que impulsiona a vesícula biliar a contrair-se, e colerético é o que por mandar a bile para o intestino delgado. E tem o dente de leão tem uma leve ação prebiótica, lembrando que prebiótico é uma coisa, probiótico é outra. Probiótico, o prebiótico é o alimento do probiótico, por isso sempre digo, não adianta você dar probiótico se não der prebiótico. Então, senão você não está fazendo o trabalho correto, porque os probióticos sem prebiótico não funcionam. Por isso que até agora não tem quantidade de probióticos no Brasil grande, né? Por esse motivo, porque ninguém leva em consideração que o probiótico sem prebiótico não funciona. Por outro lado, eu entrei na área dos psicobióticos. Psicobióticos, no Brasil, o meu é o único. O produto nosso é o único. Mas por quê? Porque na Europa e nos Estados Unidos existe psicobiótico. O que é psicobiótico? Nos Estados Unidos e na Europa, psicobiótico é um probiótico com substâncias psicoativas. Ou seja, um psicoativo químico pode ser o carbonato de lítio, junto com um probiótico. Isso seria no Brasil. Mas, como tem uma filosofia diferente, eu não uso probiótico sem usar prebiótico, então incorporei um probiótico, um prebiótico e uma substância psicoativa natural. Tá? E o dente de leão promove a digestão saudável e pode ajudar, inclusive, na perda de peso. Passa o próximo, por favor. Outro componente do verminato é a hortelã, que tem propriedades que ajudam a tratar problemas digestivos, como má digestão, acidez, náuseas ou vômitos, alivia a síndrome do intestino irritável. Tá? Pode passar o próximo. E ainda temos aqui o último dos componentes, semente de abóbora. Essa também usei bastante, ela sozinha, mas também não obtive o resultado que agora estou tendo com essa composição, como vocês viram, todos esses ingredientes. Esse verminato, ele iniciou
Faz mais ou menos uns 30 anos mais ou menos, que comecei a fazer esse produto. Nesses 30 anos, eu venho recomendando separados, de acordo com a necessidade. Mas aí decidi fazer esse vermífugo e acabei, mas tive alguma dificuldade de início, devido à composição, não chegava a um denominador comum. Por isso demora tanto tempo para chegarmos até a nossa realidade atual, onde, com certeza absoluta, age como como vermífugo e como antiparasitário. A semente de abóbora ajuda a aliviar a dor de barriga e cólicas menstruais, já que contém magnésio, que é um mineral que atua diminuindo a contração muscular e o funcionamento dos nervos, como consequência, também acaba com a dor menstrual. Passa o próximo, por favor. Não, ainda tem mais o cipó Santa Cruz, que é amplamente reconhecido por suas propriedades revitalizantes, anti-inflamatório natural e favorece o sistema imunológico. Ele age como anti-inflamatório da mucosa gástrica, pessoal, porque todo mundo que tem gastrite tem a mucosa gástrica inflamada. Né? Pode passar o próximo. Nossa, tem mais ainda. A Cinchona officinalis, essa é a que vocês conhecem com o nome de Sina, tá? Tem ação importante no tratamento da malária. Aliás, já se utiliza a Sina para tratamento de malária lá no norte, na Amazônia, se usa muito, muito para tratar malária. Antes se utilizava, hoje se utiliza mais química, o tratamento químico, mas antes era a sina e outra que não estou lembrando agora o nome, que inclusive deu problema até para o ex-presidente, porque ele recomendava para tratar Covid. E que funciona mesmo, como para tratar malária. Passa o próximo. E o tratamento de verminoses também é excelente. Tá? Pode passar o próximo. Então, alguns cuidados devem ser tomados para o uso do verminato. É contraindicado nos primeiros 3 meses de gravidez e durante a lactação. Isso não é só esse produto, quanto quase todos os produtos que a gente utiliza, tem que seguir essa instrução aqui. Não ultrapassar as doses recomendadas. Gestantes, nutrícias e crianças somente devem consumir este produto sob orientação de nutricionistas ou médicos. Eu tenho passado não sei se cheguei a passar para você, Lilaine, as dosagens que muitas pessoas pedem. Qual é a dosagem para o adulto, qual é a dosagem para a criança, lactente, o lactante, enfim. Eu passei, acho que já passei, se não, eu passo para vocês ali, onde eu digo que 100% da dose é para acima de 18 anos. Agora não lembro bem a idade certa, mas vai diminuindo do 16 ao 18, dos 11 a 18, metade da dose, deixa eu ver, agora depois é de 5 a 11, depois é de 2 a 5, e depois menos de 2, até chegar a um oitavo da dose. É uma forma bem simples de vocês poderem recomendar qualquer dosagem sem necessidade de se preocupar, tá? Porque a dose deve ser de acordo com a idade. Tá? Pode passar o próximo, por favor. Vamos agora para o gastropexin. O gastropexin é constituído por argento metálico. Todo mundo sabe que o argento metálico é prata coloidal, né? Glicirrhiza glabra, que é o alcaçuz. Mas temos ilicifolia, que é o milfólias, né? O Pelmoboldos, que é o boldo, e Melissa officinalis, que se não me engano, ali na frente vai aparecer.
tá? Que esses, pelo nome científico, é difícil de decorar. Então, também é extrato fluido em 60 ml em spray. As indicações justamente para problemas gástricos. A sugestão de uso 5 borrifadas 5 vezes ao dia via sublingual e agitar 10 vezes ao dia. Pode passar o próximo. Então, um extrato fluido constituído por argento metálico e 4 importantes, desculpe, é que está aqui esse hífen, mas é que alterou o tamanho das letras durante a apresentação e, às vezes, sai da configuração correta. E 4 importantes plantas de uso tradicional, as quais comprovadamente, segundo trabalhos científicos, agem em diversos distúrbios digestivos. Pode passar o próximo, por favor. Gastropexin trata gastrites atualmente, tratar gastrites atualmente é algo complexo, já que as próprias nanobactérias produzem artimanhas e enzimas para se proteger dos princípios químicos, é o que eu tinha falado antes. Então, essa nanobactéria, H. pylori, ela produz a urease, que se transforma em bicarbonato bicarbonato e para ela se reproduzir. Então, enquanto ela se reproduz, cada vez tem mais H. pylori e cada vez mais problemas e não consegue se tratar, porque eu já falei que uma das razões é por causa do tamanho. Tá? Mas nós temos o gastropexin agora para ajudar o álcool que já faz esse trabalho. Podemos utilizar os dois se nós conseguimos resolver qualquer irritação gástrica, qualquer gastrite. Também temos a nanobactéria sanguínea, que produz um caçulo de cálcio para se proteger. A H. pylori produz urease, isso que estava falando, estava aqui embaixo. Enzima responsável pela degradação da ureia em amônia e bicarbonato, diminuindo o pH do local e favorecendo a sua proliferação. Então, como ela diminui o pH do local, ela consegue se reproduzir, enganando o organismo. Então, aí é difícil achar um produto que a mate. Mas nós sabemos que o princípio ativo, segundo os trabalhos científicos que eu investiguei, o princípio ativo do alcaçuz, ele consegue, como substância bioativa, não como substância ativa, como substância bioativa, ele consegue destruir o H. pylori. Tá? Pode passar o próximo, por favor. As propriedades terapêuticas do gastropexin. Aqui do argento metálico. É antibacteriana, antiviral, antifúngica, infecções hospitalares, ferimentos, queimadura de pele, disfunções sinonasais, seja das narinas e dos seios paranasais. Tá? A nanomolécula de argento metálico, ou seja, nanomolécula de prata, penetram e se ligam a certas enzimas de bactérias, vírus, fungos e parasitas, fazendo com que elas mudem a estrutura, ou seja, elas se desnaturam e se tornam disfuncionais. Pode passar o próximo. A glicirrisa glabra, que é o alcaçuz, é um excelente protetor hepático e aumenta a secreção de bile, impede a destruição dos hepatócitos e age como antioxidante. Vários trabalhos científicos atribuem a glicirrisa, aqui também está esse hífen, não existe, tá? Atribuem a glicirrisa glabra a propriedade de eliminação da bactéria H. pylori, tá? Presente na maioria das gastrites crônicas. Então, vocês têm que entender uma coisa, não existe gastrite crônica que não contém H. pylori. Porque é muito difícil, mesmo com os testes que a gente faz com a urease, às vezes dá negativo para H. pylori, mas hoje já está bem claro que todos os processos de gastrite crônica contêm H. pylori. E há cientistas que falam que H. pylori está como as bactérias intestinais. Já nascemos com elas e vamos continuar com elas até morrer.
O que essas bactérias precisam por exemplo, os estafilococos, isso está no nosso intestino, mas em que momento eles se reproduzem? Quando baixamos a imunidade. A mesma coisa, a H. pylori já faz parte do nosso organismo, segundo essas pesquisas científicas recentes, né? Então, ela só vai se reproduzir quando houver uma modificação do pH. Passo próximo. Outro componente, né, é a Maitenus ilicifolia, que é a espinheira santa, é uma planta medicinal rica em flavonoides, taninos e triterpenos, que tem propriedades antioxidantes, cicatrizantes e protetoras gástricas, sendo por isso popularmente utilizada como remédio caseiro para auxiliar no tratamento de úlcera gástrica, acidez e gastrite. Passo próximo. Mais um componente é o boldo, né, chamado boldo do Chile, ou simplesmente boldo. É uma planta medicinal com propriedades benéficas, especialmente para o estômago e o fígado, por conter antioxidantes e alcaloides que aumentam a produção de urina, ao mesmo tempo em que combate o crescimento bacteriano e estimula a produção de suco gástrico. Essa produção de suco gástrico, que nós temos que ter muito cuidado quando falamos aí, porque todo mundo pensa que confunde suco gástrico com ácido clorídrico. O ácido clorídrico, que é um componente do suco gástrico, o suco gástrico tem basicamente 5 componentes. Ele tem pepsina, pepsinogênio, ácido clorídrico, mucolinfático e fator intrínseco. Todos eles, pepsinogênio, sem eles não há digestão. O ácido clorídrico, esse é aquele que destrói o alimento, né? Tá? E depois tem o mucolinfático, que é o que protege a mucosa gástrica para ela não ficar irritada ou inflamada. Porque quando há excesso de produção de ácido clorídrico e pouca produção de muco linfático, nós temos a mucosa gástrica inflamada. E, por fim, o fator intrínseco, que quase ninguém fala dele, mas, para mim, talvez o mais importante de todos os componentes do suco gástrico, porque o fator intrínseco tem propriedades que nenhum outro componente do suco gástrico tem. O fator intrínseco, por exemplo, é responsável pela absorção da vitamina B3 e pela vitamina B12 e ainda do ferro. Tá? Sem fator intrínseco não há essa absorção. Principalmente da vitamina B12. Por isso que todas as pessoas que fazem cirurgia bariátrica, todas elas têm carência de ferro e B12. Por quê? Porque hoje se faz aquela cirurgia mais comum, a cirurgia que se chama de cirurgia de capela, que une o estômago diretamente ao intestino. Então, nenhum alimento passa mais pelo estômago. Então, não vai mais o fator intrínseco, não vai englobar mais a molécula de vitamina B12, portanto, vai faltar. Sem B12 não há ferro, não se leva o ferro, muito menos o oxigênio para as células. Então, o ferro e a vitamina B12 vão faltar sempre nos bariatrizados. Isso quem tem amigo que fez bariátrica já sabe. Pode passar o próximo. A Melissa officinalis, outra componente do gastropexin, é conhecida popularmente como erva cidreira. Tem efeito carminativo, ou seja, redução de gases, antiespasmódico por prevenir espasmos e cólica no estômago e no intestino. Ajuda a combater a insônia e a ansiedade. A ansiedade é um mal bem estranho, né? Faz a pessoa comer bastante. Então, por isso a gente colocou a melissa justamente para diminuir a ansiedade. Tem ação antioxidante, anti-inflamatória, digestiva, diurética e tem efeito calmante. Tá? Pode passar o próximo. Algumas advertências sobre o gastropexin. Não indicar o produto a pacientes que se encontram fazendo uso de antibióticos. Tá?
Por isso, na anamnese, a gente sempre, pelo menos na minha ficha clínica, eu tenho, as perguntas são claras, né? E quais remédios toma? E, se possível, me dá os nomes, porque às vezes os princípios ativos dos medicamentos que a pessoa toma podem interferir no nosso tratamento. E se nós não estamos atentos a isso, o paciente depois diz, tomei o remédio seu, não funcionou. Mas se vai acusar o seu remédio que não funcionou, não vai acusar o antibiótico que comprou na farmácia, que é o responsável por seu remédio não fazer efeito, né? Então, por isso é importante, você, principalmente na recomendação do Gastropexin. Está tomando antibióticos? Estou, então não pode recomendar Gastropexin. Para pelo menos uns dias tomar antibióticos, que apesar de que os antibióticos geralmente já têm dias estipulados, a gente nunca recomenda mais do que 7 dias de antibiótico. Vai de 4 a 7 dias. Tá? Porque os antibióticos eles podem interferir na absorção dos princípios ativos desses antibióticos também que a pessoa está tomando. Então, o Gastropexin ele pode impedir também que a pessoa tenha efeito dos seus próprios antibióticos que está tomando. E isso inclui antibióticos e medicamento levotiroxina, veja só. Por exemplo, se você tem uma pessoa com problema tireoide e paratireoide, tá? Que toma levotiroxina, você tem que fazer uma composição aqui e tem que entender do assunto. Porque a levotiroxina, por exemplo, é hormônio sintético que a medicina usa no tratamento de reposição hormonal quando há déficit de produção de tiroxina pela glândula tireoide. Na reposição hormonal do sistema feminino, né? Mas, sim, a que se refere à glândula tireoide. Se a pessoa está tomando esse medicamento sintético, esse hormônio sintético chamado levotiroxina, não pode, é melhor não recomendar, porque você teria que fazer primeiro tratar a glândula, porque senão você não vai obter um resultado, então é melhor não indicar. E os nomes comerciais aqui desse levotiroxina já coloquei aqui, são os mais, tem outros, mas os mais comuns que eu tenho visto por ali é o Purante e Sintroid, são os mais comuns que nós temos no mercado. Então, esses todos são a base de levotiroxina, tá? Então, se a pessoa está tomando esses ali, tá? Você vai cortar o efeito deles, tá? Se for usar o Gastropexin, portanto, tem que ter muito cuidado, tá? Aí você não erra, já com base nessa informação. E você não quer que a pessoa fique com problema de tireoide. Pode, com certeza, há muito tempo toma Puran. Passe o próximo, por favor. Acabaram os slides, doutor Rafael. Esse é o último. Acabaram? Então era isso, pessoal. Então, chegamos no final da nossa apresentação. Então, vocês vejam, são 2 produtos. Tem toda a linha da Mastermed, onde nós temos, como disse, temos 8 produtos prontos e mais um que é creme em forma de gel, tá? Que é o Reumalan. Então, por enquanto, eu tenho uma série de 30 produtos, aos poucos vou lançando esses outros produtos, porque lançar um produto, pessoal, não é tão simples assim. Não é, veja só, o Verminato foram 30 anos, né? Poderia ter encurtado o tempo, mas também talvez não estivesse na hora. Porque eu gosto de fazer os meus produtos com experiência. Eu tenho vários alunos aqui que me ajudam a fazer a parte clínica. Eu atendo atualmente muito pouco,
mas eles têm clientes, atendem até 10 clientes por dia, então eles sempre têm bastantes casos clínicos, e onde eles recomendam principalmente fitoterápicos. Aí a pessoa assina um contrato que vai ganhar o remédio de graça para poder fazer o tratamento. E as pessoas, até numa dessas, me curam com esse produto, né? Assinam um contrato que vão receber de graça o tratamento, e correndo assinam, pronto, e a gente faz esse tratamento. Geralmente, até agora, não tive nenhum produto que não tivesse funcionado. Por quê? Porque uma coisa importante que eu digo para vocês, quando vocês fizerem algum produto, se um dia eh, acharem que devem colocar à disposição o conhecimento de vocês, lembrem-se, a gente não pode jamais cometer o crime de fazer um produto que não tenha passado por uma investigação séria. Primeiro, tem que ter trabalhos científicos, tá? Todos esses princípios ativos têm que ter trabalhos científicos que comprovadamente sirvam para essa finalidade. Se não servem para essa finalidade, uma pesquisa sua, você vai ter que escrever todo o trabalho completo para poder corroborar o que está falando. Então, e quanto às indicações, você vai vendo a composição, para que outra finalidade serve cada um dos componentes daquele produto. E, eventualmente, você observa durante a pesquisa que esses pacientes melhoraram de outros problemas de saúde que tinham, tomando para uma finalidade que não era ela. Então, aí nós temos vários produtos que fazem diversas funções que começaram com outra finalidade, mas que se transformaram nisso. Quando nós lançamos, por exemplo, o Fórmula 1, a gente não imaginava que destruía a nanobactéria. Aliás, não destrói a nanobactéria, ela destrói o casulo onde ela se esconde. Então, ela morre. Antes nós não sabíamos isso, nós ficamos sabendo depois. Nossa finalidade principal era artrite e artrose, você não devia desmanchar o cálcio, mas não sabíamos por quê. Depois nós ficamos sabendo por que funcionava. Ok, pessoal? Espero ter contribuído com vocês um pouquinho aqui de conhecimento com esses dois produtos. Espero vê-los em outras oportunidades, né? Nós vamos ter um evento presencial em Brasília em julho, não lembro agora, acho que é 20, 21. Quem quiser participar, me avisa, e aí podemos inserir vocês dentro do quadro de pessoas que vão participar. Ok? Eu passo também para vocês o nome de quem está coordenando o curso. Vai ser um evento de um sábado e um domingo, são 2 dias, o dia inteiro, pessoal. Se hospedar em Brasília, curtir Brasília, e vão no Pontão. Adoro o Pontão. Né, Denise? Você que está aí sabe onde que é o Pontão, né, Denise? Denise Sim, sim, conhece o Pontão, né, Denise? sim, claro. Então estou falando para o pessoal aí, que é bom de ir a Brasília. Sem ir no Pontão, não pode dizer que conhece Brasília. É bom ir lá, é bem divertido a noite lá, principalmente no final de semana. Ok, pessoal? Tem perguntas? Professor, quem é que está organizando o seu evento em Brasília? Qual é a Alice tem o contato? Acho que você tem, né, Elisa? A Janaína Franco, ela está Sim, organizando esse evento, que ainda não começamos a divulgação, mas como eu tenho bastantes alunos que gostariam de participar, então ainda não fiz a divulgação. Nessa semana eu vou fazer a divulgação. aqui, Vou doutora começar a Rafael. divulgação, porque esse evento foi feito assim, do meu estilo. Espero que funcione. Mas como faz uns 40 anos que trabalho dessa forma e tem funcionado,
Então, eu prefiro fazer convites pessoais, assim, para os meus alunos, e onde que é melhor do que fazer com empresas que não, muitas vezes não sabem nem nem quem pode ou quem não pode participar, e a gente conhece melhor, né? Então, veja só o programa aqui, cronobiologia, idade biológica versus idade cronológica, ritmo biológico e relógio biológico. São temas, para vocês, não digo novos, mas talvez precisa dar uma aprofundada. Todo mundo fala em idade biológica, e todo mundo sabe que é idade cronológica, mas nós sabemos que, em muitos casos, nossa idade biológica é maior do que a idade cronológica. Às vezes estamos com 60 anos e aparentamos, e temos uma idade biológica de 80, de 90, né? Então, nós precisamos ter uma idade biológica condizente com a idade cronológica. E tudo isso é provocado por quê? Por nosso ritmo biológico e o relógio biológico, que nós não sabemos como lidar com eles. Então, aí por isso é importante entender qual que é o nosso cronotipo para poder harmonizar o relógio biológico, né? E coloco aqui como uma técnica exclusiva Real Max. Essa técnica fui eu que criei. Tá? Vocês, nesse curso, vocês vão aprender a avaliar a idade biológica. Outro sistema que vamos utilizar, que vamos também dissecar com profundidade, é o sistema psiconeuroimune e homeostase entérica. Aí nós vamos falar de probióticos, prebióticos, psicobióticos e principalmente do segundo cérebro, que para mim deveria ser o primeiro. Então, vocês vão ver todos os problemas, vão aprender todos os problemas advindos do mau funcionamento do sistema nervoso entérico, como autismo, depressão, superbactérias e antidepressivos, que eu dei uma pequena introdução ali, e você sabe que tratamento para autismo não existe, né? Mas se você diagnosticar o autismo bem cedo e você fizer, digamos, uma cirurgia, trocar a flora intestinal, você vai ter um resultado fantástico, porque a flora intestinal do autista é completamente diferente da flora intestinal nossa. Então, daí o porquê, quando você trata o sistema nervoso entérico, você está tratando ao mesmo tempo o autismo e outras doenças que advindas de disfunções, de desbioses intestinais. E vocês vão, nesse curso, vão aprender a fazer a correção da flora intestinal. Vamos falar de terapia biocelular, avaliação sistêmica e recomendação terapêutica. Isso, por que é importante essa avaliação sistêmica? Muitos profissionais, eles não sabem nem por onde começar para começar a indicar alguma coisa. Eu sempre digo, primeira coisa que você tem que saber qual é o sistema que aquela doença, que às vezes tem nome e às vezes não tem nome, está atacando. Se vamos supor que você tem sinusite, a sinusite vai tratar qual sistema? Provavelmente o respiratório, né? E vou colocar uma casca de banana. E o pH ácido, você vai tratar qual sistema? Alguém pode me responder aí? Hein? Vão dizer que é o sangue? Aí que está. Não é o sangue, pessoal. O sistema responsável pela manutenção e equilíbrio do pH é o sistema respiratório, tá? Então, é algo que nós vamos também trabalhar nesse evento. Então, e por esse motivo que tratar o pH é muito difícil, tá? E por isso que o produto que eu fiz que eu chamo de pH Stabilize, para tratar o pH, já tem uma composição que faz esse equilíbrio dentro do sistema respiratório, tá?
Então, como eu estava falando, muitas pessoas não conseguem nem indicar nada porque não sabem nem sequer o sistema onde a doença está envolvida. Então, primeiro, tem uma doença, às vezes é uma doença lá que e Xi Jinping lá da China, o Jaco Paco lá do Japão, o Pedro Werner, o Von Braun lá da Alemanha, criou, então, essa doença, desses nomes estranhos. Você vai lá no Google lhe diz o que é a doença e onde atinge. Aí você já sabe o sistema que está envolvido. Aí, dentro do nosso trabalho, nós temos lá, você colocando, marcando com um X ou com um sinalzinho. Do lado, você já tem o sistema e já tem o produto para tratar o sistema. 1, 2, 3 ou mais sistemas. Tudo depende do que você encontrar no Google, né? Da doença. Eu raramente uso o Google. Eu uso o bireme.br, que são só trabalhos científicos. Mas o Google hoje tem bastante coisas ali, pelo menos o básico, você encontra dentro dele. Importância da terapia complementar, porque nós não podemos também achar que só aqueles produtos que nós temos aqui, que são o dono da verdade, e só isso funciona. Nós precisamos complementar o trabalho. Se nós temos produtos que fazem esse complemento, melhor ainda. Se não temos todos os produtos, utilizamos outros. Mas a terapia complementar, não podemos abrir mão dela nunca, porque enquanto você está, por exemplo, utilizando um produto, você pode estar, ao mesmo, utilizando outro que venha melhorar a imunidade ou facilite a própria absorção daqueles nutrientes que você está dando para o seu paciente. Nós vamos também falar sobre diáteses, e vamos fazer a avaliação, por isso eu coloquei aqui aulas práticas. Todo esse programa vai ter aulas práticas. Vocês vão vai aprender a interpretar a sua diátese, que são o Ménetrier, ele diz, são 2 diáteses constitucionais, 1 e 2. Se você não está na 3, você já tem exames laboratoriais para comprovar que tem uma doença em curso. Se está na diátese 4, você já está doente. Se você está na diátese 5, você está desequilibrado. Então, quer dizer, você precisa saber qual é a diátese que você se encontra, porque você pode estar só na 1 ou na 2, mas eu duvido que todos nós aqui, todos estejamos na 1 ou na 2. Tá? Geralmente estamos na 3, e muitos já têm doenças com nome. Então, é importante a gente saber qual é o estágio que nós estamos na nossa saúde. Se nós já sabemos que estamos doentes, pelo menos precisamos saber o estágio. Diátese 3 ou 4. Né? Melhor estar na 3 do que na 4, porque a 3 é um degrau antes da doença, e a diátese 4 é um degrau antes da morte. Tá? Então, portanto, é necessário a gente entender isso. Então, isso de diátese, vamos fazer aulas práticas. Oligoelementos e recomendação terapêutica. A oligoterapia é um grande legado do Ménetrier, onde nós aprendemos a recomendar, porque oligoelementos, muitas pessoas dizem, vou tratar só com oligoelementos. Errado. Oligoelementos são, por isso que eu coloquei no nome para minha categoria de produtos, dentro da Real Max, mineral 3 quer dizer traços, porque os minerais são em doses ínfimas, porque eles não precisam estar presentes nas reações químicas, mas eles não precisam participar das reações químicas, mas a sua presença já é suficiente para que as reações químicas aconteçam de forma equilibrada. Então, daí a importância dos oligoelementos. Seyde-Schussler, vamos aprender a fazer a avaliação biológica e recomendação terapêutica. Se houver tempo, eu gostaria que, em vez de fazer eu gostaria que a Lislaine ensinasse vocês a fazer avaliação bioquímica. Vocês vão ver, a Lislaine hoje se tornou uma das maiores autoridades em Seyde-Schussler do Brasil, e ela tem um trabalho fantástico em avaliação bioquímica com o Seyde-Schussler. Se houver tempo, gostaria que ela desse essa aula para vocês lá no evento, ela vai estar presente. Então,
como digo, e essa aula é prática, pessoal. Vocês vão aprender, vocês vão fazendo, só aí junto com ela vão fazendo. Cada um vai se autoavaliando e no final cada um vai estar com o seu prontuário pronto para o seu tratamento. Tá? Vamos falar sobre fito-hormônios e recomendação terapêutica. Todo mundo pensa que fito-hormônios, quando se fala em hormônios, todo mundo pensa terapia de reposição hormonal. A TRH é para médico, pessoal. Mas nós podemos, eu sou médico, mas vocês que não é médico, ou não é biomédico, ou não é farmacêutico, tem que ter cuidado. Mas se vocês utilizarem fito-hormônios, podem utilizar. Podem até substituir hormônios sintéticos utilizados ou recomendados por um ginecologista. Tá? Porque você não está fazendo retiradas, está utilizando produtos naturais, que vão ter o mesmo efeito, mas sem os efeitos colaterais. Tá? Então, daí a grande validade dos fito-hormônios. Tá? Então, isso também vamos fazer lá, aprender a utilizá-los. Tem umas fichinhas já prontas, pessoal. De só marcar com X. Você faz umas perguntas e vai marcar com X. Sempre vai encontrar pessoas com problemas hormonais, principalmente passou dos 45 anos, já é o que mais tem. É o que mais tem. Tá? Nós vamos também trabalhar os extratos fluidos e recomendação terapêutica, assim como eu falei desses dois, do gastropexin e do verminate, nós vamos falar dos outros também. Tá? Vamos ter uma aula dos outros. Tá? Vamos falar uma coisa que sobre plexos orgânicos, chakras e recomendação terapêutica. Quando se fala em chakras, todo mundo pensa, misticismo. Não, não tem nada a ver de misticismo, pessoal. É por isso que quando eu quando eu desenvolvi esse trabalho, eu tinha uma comunidade em Angola, onde tem a escola, Aulas Virtual School, já não existe mais no Brasil. Em Angola agora é uma faculdade. Tá? E chama-se Aulas Virtual School, que é a minha escola. Tá? Então, lá como todos são evangélicos, é uma comunidade evangélica, imagine eu falar de chakras com eles. Eu disse, mas como é que eu vou fazer? Comecei a estudar bastante, com profundidade, e isso foi em 2001, 2002. Tá? E aí entendi melhor a questão dos chakras. Chakras nada mais do que são a parte etérica, a parte física. A parte física são os plexos. Nós temos 7 plexos principais no nosso organismo. O plexo coxígeo, nós temos o plexo sacral, nós temos o plexo braquial, nós temos o plexo solar, nós temos o plexo frontal, enfim, são 7 plexos principais. Coincidentemente, os plexos se unem a determinadas glândulas, que são 7 glândulas. Apenas o rim e as suprarrenais que se juntam com o plexo coxígeo. Tá? Os outros geralmente se unem apenas a uma glândula, uma vez essa uma interligação. E os plexos, como eu vou demonstrar no evento, são anatômicos, eles são anatômicos, tem vasos sanguíneos e tem terminações nervosas que se unem ali. Ali são os pontos de união para acontecer todas as reações químicas no organismo. Sem os plexos, você está morto. Então, esses 7 plexos são tão reais quanto os chakras. O chakra é a forma etérica que Deus nos colocou para podermos absorver a energia do universo. Sem energia do universo, até os planetas têm chakras, pessoal. Se o planeta não tiver um chakra, ele não absorve a energia do universo. Por isso que, do nosso sistema solar, o único planeta que tem chakra é o nosso. Tá? Em Marte, talvez, o Elon Musk talvez consiga fazer alguma coisa e vai ter que implantar um chakra. Como? Quem sabe plantando frutos, plantando árvores que possam levar, retirar o CO2 da atmosfera do planeta e colocar uma atmosfera capaz
de bloquear a ação deletéria dos raios solares. Isso é possível, eu acredito que daqui a 30 anos nós estaremos vendo em Marte uma colônia, pelo menos, né? Mas baseado no conhecimento. É outra coisa que vocês vão aprender nos plexos, quando falarmos de plexos, chakras e recomendação terapêutica, vocês vão aprender a avaliar os chakras. Cada um vai fazer a sua avaliação. Cada um vai poder fazer, um vai fazer a avaliação do outro. É aula prática. Então, esse seminário vai ser intenso, vai ser excelente no aprendizado. Então, não deixem de ir, participem, vocês vão gostar muito, não vão se arrepender. É um curso inédito, isso aqui é inédito. Enquanto hoje está se falando de tanta coisa por ali, nós temos um curso dessa natureza inédito para participar. Então, gostaria que vocês entrassem em contato, está ali embaixo a coordenação, tem o telefone, e vocês podem se inscrever e fazer uma viagem para Brasília. Boa noite, doutora Rafael. Deixa eu dar uma palavrinha aí sobre esse seminário, inclusive para as alunas que estão assim mais acostumadas com as minhas aulas. Eu quero fazer algumas colocações. Pessoal, esse seminário, o doutor Rafael está implantando muitas coisas novas, inclusive as minhas alunas que já fizeram curso comigo sobre a ficha da DIATSE, o que o doutor Rafael vai colocar no seminário, que a gente tem compartilhado muitas informações aí sobre o seminário, são informações que eu nunca falei em aula. Então, são coisas muito novas, diferentes, de estudos muito mais profundos, que vocês provavelmente não vão precisar aplicar a ficha, mas ele vai dar de uma forma mais prática, de vocês já descobrirem o terreno biológico da pessoa, avaliarem de forma bem rápida. Tem também coisas profundas sobre os chakras e os fito-hormônios. Tem alunos aqui também que já fizeram o curso de especialização em fito-hormônios comigo e com o Dr. Rafael. Vocês sabem que para os alunos que fazem os cursos, que participam dos congressos, o material de apoio da Realmax é muito mais profundo. Quem não faz e vem só para perguntas, para distribuição, recomendação dos produtos, tem uma apostila básica, que é a base da Realmax, que fala sobre a explicação de cada produto. Mas quando vocês fazem os cursos, vocês se aprofundam muito mais no conteúdo, na parte química do produto, muito mais. Então, dentro desse congresso, vocês vão ter essa profundidade dos fito-hormônios, a profundidade dos chakras, dos vortex. Então, tudo vai ser de forma muito mais profunda. Eu não estou na organização do evento, mas eu estou apoiando o evento. Então, a organização, a coordenação do evento é com a Janaína de Brasília. Estou saindo de São Paulo, indo até o evento, participando do congresso, é um seminário. Dia 20 e 21 de julho, dá tempo de todos vocês conseguirem se programar, planejar, comprar passagem antecipada. Quem estiver em São Paulo, quiser ir comigo, conversa comigo, a gente pode combinar de fazermos uma viagem juntos, vai ser muito gostoso, inclusive os passeios lá depois, né, doutor Rafael, pretendemos fazer alguns encontros ali para a gente poder socializar, estarmos um pouco mais perto, unidos nesse movimento. Então, eu conto com a participação de vocês. Por exemplo, vou até colocar aqui, eu tenho a Marta, cadê aqui a Lloyd, a Fátima, que já participaram. Olha só, gente, eu acho que quase 8, 10 anos atrás, a gente participou de um evento aqui com o Dr. Rafael, aqui em São Paulo, inclusive, que acho que foi um curso de óleo dos elementos,
Fátima, você está aí, né? Você lembra desse curso que participou junto comigo, inclusive, e o que eu tenho para falar para vocês, assim, dos conteúdos, é muito mais do que só vender produto, gente. É muito mais do que conhecer produto. É uma riqueza de conteúdo que nós temos com o Dr. Rafael, inclusive hoje eu, como especialista do Said Schussler, é uma riqueza tão grande de conteúdo e de estudo que a gente traz para vocês em primeira mão, que vale muito a pena. Quando você conversa com o seu paciente, você conversa de uma forma muito mais profissional, você sabe o que você está indicando, você sabe o que você está prescrevendo, você sabe o que você está fazendo uma avaliação de uma forma tão correta, idônea, sabe? E tratando o paciente como um todo, é tão diferente só de você prescrever produto, recomendar produto, meio que de qualquer jeito, né, doutor Rafael? É isso que a gente tem conversado bastante. É um curso riquíssimo. Eu nem gosto de chamar de curso porque não sou direito, né? Eu digo, um seminário, um evento, um seminário, é um seminário, tá? Curso é algo mais, não sei, mais informal. Por isso, é um seminário de um final de semana, onde vocês, com certeza, vão ter a oportunidade de fazer aulas práticas, como digo, e mais, esse seminário vai ter certificado, vai ter apostila e vai ter certificado. Tá? Então, vocês vão ter um certificado expedido pela Aulas Virtual School e vão ter uma apostila que vai abranger todo esse conteúdo. Raramente, você, num evento, alguém dá uma apostila, você participa e vai para casa, né? Diz, foi bom, foi bom, foi bom. Aí, mas se tivesse alguma coisa escrita, né? Não, você vai receber uma apostila com todo esse conteúdo. Ótimo. Tá bom? Ótimo. É a primeira propaganda que estamos fazendo do evento. Novidade. Gente, aproveitando também, eu quero fazer alguns comentários sobre os produtos que o Dr. Rafael colocou aqui. Apresentou, né, hoje para vocês esses dois lançamentos. O seguinte, vocês não fizeram pergunta nenhuma, né? Eu vi que ninguém escreveu ali a pergunta, mas eu quero fazer algumas considerações, porque vocês podem recomendar esses produtos. O Verminar, por exemplo, doutor Rafael, para criança, vocês podem ter muitos bons resultados. Então, assim, para criança, a dosagem é diferente. Vocês perceberam também que a dosagem dos dois produtos, a recomendação, sugestão de uso para adulto, é diferente do que os produtos que nós temos da Realmax, vocês que já estão acostumados a trabalhar aí com o Neurolimbic, com o Said Schussler, inclusive. A recomendação de dosagem é diferente desses dois produtos. Vocês perceberam isso? E aí a pergunta é, quanto tempo? Porque um vidrinho, numa sugestão de uso, por exemplo, né, doutor Rafael, de um sal de Schussler, cálium fosfórico, que a gente faz a sugestão de 5 borrifadas sublingual, de 2 a 3 vezes por dia. Geralmente, o vidrinho, ele dura 30 dias. Agora, um produto como o Verminar, ele vai durar em média de 20 dias, 15 a 20 dias. Essas informações é importante na hora de vocês orientarem o cliente de vocês, um adulto, tá? Que mais que eu me lembrei de comentar, doutor? Para criança, depois, se vocês quiserem, o doutor Rafael me passou as dosagens, né, doutor Rafael? Sim. Aí a gente pode... Porque as dosagens são diferentes. Obrigado por lembrar disso. Eu acho que eu tinha tocado no assunto. Tentei falar ali, mas o ideal seria até colocar e desenhar isso ali. Mas existe eu fiz uma tabelinha através da qual vocês podem saber a indicação correta. Por exemplo, adulto é dose inteira, de tal idade, meia dose, de tal idade, um terço da dose, de tal idade, um quarto, e depois, de lactentes, 1/8 da dose.
Então, aí vocês não erram nunca, tá? Porque é o correto, né? Você não pode dar uma dosagem de adulto para uma criança, né? Não é correto. Hoje já tem alguns estudos interessantes onde diz que fiz as contas ali, não encontrei muita diferença, mas já há trabalhos que falam que a dosagem para mulheres deve ser inferior à do homem. E há muitas coisas agora que a gente tem que levar em consideração, não sei se vai dar tempo de falar nesse evento, porque são só 2 dias, mas tem a ficha clínica, vocês sabem que tem que haver alteração, né? Antigamente era mais fácil, mas masculino ou feminino, hoje não é mais assim, né? Hoje você tem que colocar cis-M ou cis-F. Cis-M quer dizer, cis-M é aquele homem que se identifica com a sua sexualidade masculina. Mas ele pode ser trans, porque não se identifica com sua sexualidade. Ou cis-F, quer dizer, mulher que se identifica com a sua sexualidade. Tá? Então, por isso, não é mais homem, não é mais masculino e feminino. Hoje é cis-M ou cis-F. Você pode ser um cis, mas que não se identifica com a sexualidade feminina. Então, você é um cis-F ou cis-M, depende. E depois tem a outra categoria, que é o trans. O trans, ele vai para LGBTQIA+. Antes eu sabia que era LGBT, até ali eu sabia. Depois, QIA+, eu sei dizer que o último, o mais já é para aquele que gosta de árvores, que gosta de ir no mato, para se energizar ou desenergizar, né? Tanto faz. Então, isso ali é um tema interessante. Quando eu faço, já fizemos alguns eventos aí, onde falamos até não lembro nem o nome, Lislaine, do evento que falamos sobre as fichas clínicas, prontuário, eu não lembro nem o nome que nós Foi tínhamos. a primeira jornada das avaliações terapêuticas. Uhum. Então é isso, pessoal. Doutor Rafael, tem uma pergunta aqui interessante sobre o Verminar. Se pode tomar o Verminar quando a pessoa já fez uso, tomou ivermectina ou qualquer outro vermífugo fármaco? Pode sim, inclusive, Fátima, é importante essa pergunta que você colocou, porque assim, gente, os fármacos, esses vermífugos que a gente compra em farmácia, eles não eliminam todos os tipos de vermes, né? Essa informação é importante, né, doutor Rafael? Então, fazer desparasitação, gente, é muito mais profundo que tomar vermífugo. Inclusive, a doutora Denise, que também está aqui, ela também faz desparasitação. Gente, é muito... Por exemplo, depois que lançou o Verminar, eu comecei a colocar o Verminar em todos os meus protocolos de desparasitação. Eu faço também o protocolo da desparasitação lunar. Então, eu sempre utilizo o Verminar dentro das luas, usando as luas também, né? Durante o uso na lua certa. Depois, se vocês quiserem mais informações, eu posso até passar para vocês, tá? Mas usa sim, Fátima. Usa sim o Verminar, mesmo que já tomou o vermífugo fármaco, tá? Vai ter um resultado muito mais profundo, muito melhor. Ok? Mais alguma pergunta, gente? Aproveitem que a gente já vai encerrar. Quero agradecer a presença de todas, de todos. Obrigada por ficarem até agora, esse horário. Depois entre em contato comigo, com o doutor Rafael, com a coordenadora lá do evento de Brasília. Temos aí 2 meses para a gente poder se organizar. Vai ser um evento incrível e tomara que vocês consigam estar conosco. E convidem os seus colegas que queiram aprender um pouquinho
mais para Dá. participarem. Legal, gente. Valores dos produtos. Teremos alguma informação descrita desse? Sim, sim. Eu vou passar para vocês, gente. Essa gravação dessa aula vai ficar disponível amanhã no YouTube para vocês. A apostila do Verminai, de toda a linha Da Mastermed? Da Mastermed, toda essa linha da Mastermed, que são os fitoterápicos, né? E como se fosse o fitoterápico, são esses extratos fluidos com informações biofísicas. Toda essa apostila, todos os produtos, não só desses dois, vocês podem adquirir comigo. Depois eu passo para vocês lá no WhatsApp, tá bom? Mais alguma dúvida? É isso. Então, agradeço, pessoal, agradeço todas vocês. Bom trabalho, bom final de semana para todas, ótimo, excelente trabalho para todo mundo. Obrigada, doutor Rafael. Incrível. Obrigado a vocês pela presença. Precisando de alguma coisa, estamos por aqui. Tá bom? Beijo. Uma boa noite. Um abraço a todos. Bem apertado. Tá bom? Boa noite. Boa noite. Pode sair, tá? Pode sair, Abraço a todos, pausando a gravação.